A paz, tudo bem? Então, é com muita alegria que eu vou ministrar sobre esse assunto, submissão e autoridade. É uma das matérias do Rema, dessa escola que agora no dia 6 de março vai estar iniciando seu período letivo. E para você que está ouvindo tanto a gente falar sobre o Rema, a primeira matéria ela é aberta para visitantes, então você que não está matriculado, você pode vir, vai ser muito bem-vindo. Hoje, na verdade, a intenção é botar um gostinho na sua boca para você ficar com desejo de aprender mais. É um assunto, né, submissão e autoridade, que é muito extenso e muito complexo. E eu não tenho, com certeza, a pretensão de falar para você que num culto eu consigo resolver todos os dilemas sobre esse assunto. Não dá. Na verdade, em uma matéria, a gente já se esforça para poder suprir as necessidades. E eu te digo com muita clareza a respeito disso, porque é um assunto que a gente percebe que existe tanta confusão, existe tanto engano, existe tanto conceito errado, que faz com que a gente tenha experiências ruins com esse assunto. Para algumas pessoas, só de você ouvir essa palavrinha, submissão, você se arrepia todo. Por quê? Porque você teve experiências ruins com isso. Talvez você tenha escutado ao longo da sua vida a respeito de submissão de um jeito tão ruim, tão deturpado, que você realmente tem nojo dessa palavra. Eu passei por algo, não tem muito tempo, eu estava num parquinho de shopping com o Benício, e estava brincando, por causa da idade dele, a maioria dos lugares sempre tem que ficar algum responsável com ele, né? Então eu estava brincando. Muito chato quando tem piscina de bolinha e a gente tem que ser responsável. Eu acho péssimo, sabe? Ter que entrar na piscina de bolinha. De vez em quando tem uns adultos que querem levar meu filho para a piscina de bolinha, não sei por quê. Aí, enfim, eu estava lá brincando e nesse lugar tinham 2 carrinhos e o Benício estava fissurada em um, e só queria andar naquele carrinho, mas tinha uma menina que também queria, e estava eu e o pai da menina, a gente fazendo um revezamento entre os dois para poder ninguém brigar por causa do carrinho. E aí, um dado momento, ok, os dois estavam lá na piscina de bolinha brincando, o pai da menina, acredito que tinha mais ou menos a idade do Benício, também estava lá por perto, e ele estava depois na mesma situação, mesmo dilema que eu estava, que era tirar dali, né? Porque entrar é uma maravilha, mas na hora de ir embora, você fala 500 vezes que acabou e a criança finge que não está ouvindo, porque o negócio é continuar ali brincando. E eu estava vendo a negociação do pai, né? Eu estava tentando pegar carona em algumas coisas. Ele falando, vamos tomar sorvete. Eu falei, Benício, vamos tomar sorvete. E nada estava acontecendo. E aí teve uma hora que aí realmente eu tive que falar, meu filho, agora acabou e a gente precisa ir embora. Acabou o seu tempo e a gente precisa sair. E o Benício, assim, por mais que ele chie um pouquinho, reclame, em algumas situações até dê uma choradinha, depois ele cede. Ele, de fato, é um menino bom, a gente não pode reclamar, não. A menina que estava com o pai, ela estava dando um pouco mais de trabalho. E aí eu fiz assim para ele, eu falei assim, eu vou aproveitar e vou sair com o meu, já cedeu. Aí ele fez assim para mim, é que ela é muito insubmissa. Irmão, aquela menina tem 2 anos e pouco. Me gelou toda. Eu não consegui ter reação na hora, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, é o pai dela, proferindo essas palavras a respeito dela, dizendo, ela é insubmissa. Mas eu não condeno, assim, eu fiquei realmente com compaixão, porque provavelmente ele deve falar isso muitas vezes para essa menina. Eu não conheço, foi uma pessoa, não sei nem o nome, nem do pai nem da menina, foi um encontro no parquinho. Mas eu fiquei pensando o efeito que isso vai ter ao longo da vida dessa menina, de quantas vezes ela foi chamada de insubmissa até o ponto que ela vai acreditar nisso mesmo, e ela vai ser. Mas eu creio que ela vai ser alcançada pelo Senhor e a família dela, e esse quadro vai ser revertido. E talvez seja o caso de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você tenha escutado a vida inteira que você é insubmisso, que você é rebelde, que você não obedece ninguém, que você não dá ouvidos a ninguém, que você é muito teimoso, e por aí vai. Ou talvez você tenha vindo de uma realidade de abuso de autoridade, onde a autoridade era colocada para você como algo inalcançável. E você tinha que fazer o que fosse, porque, afinal de contas, era uma autoridade que estava falando. Então, os 2 extremos confundem a nossa cabeça e nos afastam daquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida. Essas palavras, submissão e autoridade, não são palavrões. Amém? Essas palavras, elas são abençoadas, desde que a gente possa aprender de fato o que elas significam, o que elas representam e como devem funcionar na nossa vida. O conceito de submissão e autoridade é divino. Não foi Satanás quem inventou. Satanás, na verdade, deturpou,
porque Ele sabe o que a gente perde quando não entende isso. E, de fato, irmãos, o nome é submissão e autoridade da matéria. Não é autoridade e submissão. Ok? Por quê? Não existe ninguém com autoridade se essa pessoa não estiver em submissão a alguma autoridade. Então, é natural que, por causa do conceito que a gente chega para o evangelho dessas coisas, a gente pense que primeiro precisa ter autoridade. Porque eu tenho autoridade, eu tenho pessoas submissas a mim. Mas, sabe, você nunca vai ter autoridade se primeiro você não se submeter a uma. Então, a gente brinca a respeito desse assunto que, de fato, os alunos no Rema trocam mesmo no início. Matéria de autoridade, submissão. E, como é uma das matérias que eu ensino, eu brinco de volta. Não, é submissão e autoridade. De fato, primeiro vem a submissão. E até o final desse culto, eu tenho certeza no meu coração, porque eu sei que é a palavra do nosso Deus que vai trazer luz e esclarecimento para você, que aquilo que Satanás te enganou, ele vai ser desmascarado e o conceito correto da palavra de Deus vai chegar para o seu coração. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, para a gente começar, eu preciso definir para você essas palavrinhas para poder você entender do que a gente está falando. Então, submissão, ela originalmente no grego, quando ela foi escrita, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida para o português para a gente, amém? E no Novo Testamento ela foi escrita em grego. Então, essa palavrinha do grego, ela foi escrita como upotasso. Upo, a primeira parte da palavra, significa embaixo. E tasso significa colocar em ordem. Então, embora a gente pense que submissão, porque nos foi ensinado de maneira errada, seja fazer alguém do seu escravo, o seu capachinho, na verdade, a submissão coloca em ordem as coisas. Amém? E submissão significa subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém. Bia, você piorou o negócio. Quando você leu todas essas definições, aí eu tive mais certeza que esse negócio não é bom. Eu vou me colocar ao controle de alguém? E sabe, todas essas coisinhas aqui não têm a ver com o seu comportamento. Tem a ver com a sua atitude. Porque talvez a gente possa ter um comportamento, uma aparência externa de obediência, e obediência não é sinônimo de submissão. Inclusive, nessa matéria, você aprende como ser submisso e desobedecer. Opa! E pode? Pode. Existe uma chave bíblica para isso. Não vou falar, você vai fazer a matéria e você vai descobrir. Mas o fato de alguém obedecer não significa que ela está em submissão. Porque a submissão, ela é uma atitude, ela é uma disposição do seu coração para alguém que está investido de autoridade. E aí, o que é autoridade? Autoridade é poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, o poder de governar. Claro que todo mundo gosta mais dessa parte. Fazer do jeito que eu quero. Ter o controle. Muito mais legal essa parte. Mas sabe que a autoridade divina, como Deus planejou para ser nessa terra, ela precisa ser delegada. A autoridade é um poder que alguém dá a outro alguém. Agora, vamos pensar de forma bem simples. Se alguém tem um poder que pode delegar esse mesmo poder ou similar a outro alguém, então, que está exercendo... Vamos lá, vamos melhorar aqui, ok? André é o pastor dessa igreja, ok? Se você está nos visitando, quem estava dirigindo o culto até agora é o pastor dessa igreja local, que é o André, amém? Então, ele é a autoridade sobre a nossa vida, certo? Então, porque ele tem a autoridade do governo dessa igreja local e ele é responsável por tudo que envolve a igreja, inclusive os aspectos espirituais, ele tem um poder que ele pode delegar a pessoas. Então, quando ele convida alguém para vir aqui, assumir o púlpito e ministrar para você, ele está delegando um poder. Então, quando ele passa para um ministro o microfone e dá a oportunidade de estar aqui para ministrar para a igreja que está sob a responsabilidade dele, ele deu um poder para alguém influenciar o povo que está sob a responsabilidade dele. E por isso que quem sobe aqui pode ministrar com ousadia.
porque recebeu autoridade para fazer o que está fazendo. Agora, eu só posso fazer isso que eu estou fazendo porque eu estou submissa à autoridade dele. Se não fosse assim, não haveria autoridade. Ficou mais claro? Então, só existe autoridade fluindo da vida de quem ministra para você aqui, porque antes nós nos submetemos à autoridade daquele que é o nosso líder. Amém? Então, você vai poder exercer autoridade, mas você vai fazer isso da maneira correta. Outra palavrinha que a gente precisa entender, para poder ficar claro que a gente vai conversar essa noite, é sobre obediência. Obediência é uma resposta aos conselhos de alguém ou em observação a princípios. Então, você obedece quando você dá ouvidos a conselhos ou a princípios que alguém compartilha com você e você decide se você obedece ou não. Ok? Você percebe até hoje na sua vida que ninguém consegue te obrigar a obedecer? Você pode até fazer algumas coisas, mas no fundo do seu coração você não queria estar fazendo? Não, eu também sou gente, eu nunca fiz isso na vida. Ok. Rebelião. Rebelião é falar contra, contradizer, opor-se a alguém, declarar-se contra, recusar a manter qualquer tipo de relacionamento. E aí, para a gente entender a respeito desse assunto de submissão e autoridade, a gente precisa entender onde toda a bagunça começou. Toda a bagunça que a gente vê hoje, da rejeição da figura de autoridade, seja ela em que ambiente for, às vezes é na casa, às vezes é no trabalho, às vezes são autoridades civis, às vezes são realmente autoridades eclesiásticas. Você percebe, isso não é novidade, isso não acontece só agora, mas eu percebo uma intensificação disso, do quanto existe... Entendo o que eu vou falar, eu não estou espiritualizando tudo, não, mas existe um princípio espiritual nisso. Enquanto existe uma influência realmente demoníaca para que a autoridade seja deturpada e para que as pessoas rejeitem a autoridade, sabe? Porque isso traz um dano muito grande. Quem rejeita qualquer tipo de autoridade ou quem seleciona a qual autoridade se submete, na verdade, não está sendo influenciado por Deus. E você vai entender por quê. A origem de toda essa confusão começa com algo muito simples, chamado rejeição à palavra de Deus. Eu queria que você abrisse em 1 Tessalonicenses, por gentileza. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala com essa igreja. E você vai entender um contexto muito interessante. E você vai perceber que desde que existe gente na face da terra, os problemas são muito semelhantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Você chegou? Não, está chegando. Então, de novo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Quando você for meu aluno no Remo, você vai saber que eu não deixo você perguntar para o amiguinho do lado qual é a referência bíblica, que você olha só para mim. Eu quero só a sua atenção, ok? Então, eu repito 3 vezes para você aprender. E gravar. Então, chegamos lá. E o apóstolo Paulo está elogiando a igreja na Tessalônica. Vamos ver o que ele fala a respeito deles. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão da fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira que certamente virá. O que o apóstolo Paulo está elogiando a essa igreja? Ele está falando, olha, vocês receberam a palavra com alegria. Por isso, o seu pastor fala incansavelmente que a gente leva a sério a alegria nesse lugar.
Porque o fruto dessa atitude dessa igreja, porque essa igreja recebeu a palavra de Deus com alegria, o testemunho deles, da maneira como eles acolheram a palavra, foi se espalhando nas regiões ao entorno. E a maneira como eles estavam recebendo as boas novas do Evangelho começou a testemunhar para as pessoas ao redor do poder do Evangelho. E eles não receberam a palavra de Deus com alegria porque estava tudo bem. Porque o apóstolo Paulo fala, olha, mesmo passando por um monte de tribulação, por um monte de problema, ainda assim vocês estavam recebendo a palavra com alegria. Então, desde que a Bíblia estava sendo escrita, haviam pessoas passando por problema, mas ainda assim isso não determinava a maneira como elas iriam receber a palavra. Então, independente do que eu e você estamos passando, quando a gente entra num ambiente onde a palavra é ministrada, precisa haver alegria. Porque a palavra é poderosa para mudar a nossa vida. A palavra é poderosa. É a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter alegria em ouvir o que Deus fala. Amém. E essa alegria e essa maneira como eles estavam se convertendo, eles eram pagãos, eles adoravam a outros ídolos. E porque eles estavam se convertendo e com alegria e passando por dificuldade, o povo em volta começou a saber que algo estava acontecendo naquela cidade. E isso testemunhou. Amém? Então, a alegria é um negócio sério, irmão. Amém? Vai para o capítulo 2, por gentileza, verso 13. Vamos ver mais outro elogio que o apóstolo Paulo faz a essa igreja. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós ouvido a palavra que de nós ouviste, que provém de Deus, acolheste, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. O segundo elogio que o apóstolo Paulo faz a esses irmãos em Tessalônica é: vocês receberam a palavra de Deus através de homens, ok? São pessoas que ministram para a gente, amém? Mas ele faz um elogio que é, mesmo recebendo através de homens, vocês conseguiram entender que a palavra é de Deus. E a honraram e valorizaram como de fato ela é, palavra de Deus. E porque vocês receberam essa palavra de Deus com honra e creram nela, ela pôde operar eficazmente em vocês. Em quem que a palavra opera, Bia, com eficácia? Em quem que a palavra de Deus opera com verdade? Em quem a palavra de Deus promove transformação? Em quem crê nela como palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e, de fato, honra e a considera como Deus falando com ela, pode provar do poder transformador dela. Sim, sou eu que estou falando para você. Mas quando eu estou falando para você, se o que eu estou falando é o que Deus deixou registrado para mim e para você, é Deus falando com você. Você entende? Agora, quando sou eu falando a minha opinião, é a minha opinião. E você tem o direito de concordar, não concordar, receber, não receber, gostar ou não gostar. Mas quando você me ouve, ou ouve qualquer pessoa falar da palavra de Deus, receba com alegria o que Deus está falando para você. Creia de todo o seu coração, acolha no seu coração, porque aí você vai provar da eficácia dela. Amém? Bem, o que isso tem a ver com submissão e autoridade? Calma aí que vamos chegar lá. Vai comigo agora para o capítulo 5, por gentileza. Então, essa é uma igreja maravilhosa, você concorda? Eu queria congregar nela, e você? Gente, um povo cheio de alegria, que recebe a palavra, que a palavra opera eficazmente, que mesmo passando por tribulação, por problemas, permanece fervoroso. Amém? Que honra a palavra de Deus, que maravilha, que igreja maravilhosa. E aí no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala algo para essa igreja maravilhosa, no verso 12. Vamos lá. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais na mais autoestima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos, uns para com os outros.
Preste atenção, nessa igreja maravilhosa, desse povo alegre, fervoroso, onde a palavra estava operando de uma forma tão maravilhosa que as pessoas nas regiões em torno estavam sendo abençoadas pelo testemunho da vida deles. O apóstolo Paulo fala assim: ei, admoesta quem está sonolento. Vamos abrir aqui uma explicação. Admoestação é animar as pessoas a fazerem o que precisa ser feito. Ok? Não é dar uma cajadada na cabeça de ninguém. Aí começam muitos problemas, em que a gente sempre acha que Deus é muito zangado. Talvez a figura que você tenha na sua cabeça é de um velhinho barbudo, carrancudo, zangado, que qualquer coisa que você faça fora da linha, ele vem com um cajado e pé na sua cabeça. E ele não é assim. Como você sabe? Pela palavra dele. Ele não é assim. Deus é muito bem-humorado. Você sabia disso? E ele é muito divertido. E o apóstolo Paulo, conhecendo essa igreja maravilhosa, elogiando, ele falou assim: gente, tem um povo no meio de vocês que parece estar dormindo. Você sabia? O que você fala para quem está dormindo? Acorda! Tem gente que você precisa falar: meu irmão, pelo amor de Deus, acorda! Você não está vendo que você está dormindo, não? Que a vida está passando e você não toma uma atitude? Tem gente que você tem que falar assim: ei, acorda! Até quando você vai caminhar nesse caminho de erro e de morte? Não é? Porque são pessoas que estão sonolentas, que não reagem. Ok? E nessa mesma igreja maravilhosa, o apóstolo Paulo fala assim: ó, consola quem está desanimado. Então tem gente numa mesma igreja que está animada e tem gente que está desanimada. Por quê? Porque cada um decide como recebe a palavra. Um povo dessa igreja foi elogiado pelo apóstolo Paulo, dizendo que recebeu a palavra com alegria. Mas também tinha um povo nessa mesma igreja que ele falou: ó, quem está desanimado, consola esse. Você que está animado, você que está recebendo a palavra com alegria, consola quem está desanimado, ajuda quem está desanimado. E aí ele continua falando: ampara quem está fraco. Gente, numa igreja dessa tem gente fraca? Tinha gente fraca. E aí o apóstolo Paulo estava falando para quem estava forte: ajuda quem está fraco. Amém? E aí ele termina falando algo fantástico: seja paciente com todo mundo. Amém? Oh, aleluia. Assim, de fato, diz o Senhor, porque está escrito na Bíblia. Amém? E ele fala para essa mesma igreja maravilhosa: gente, não paga o mal com o mal, não. Se alguém te dá esse tipo de instrução, é porque ele já viu isso acontecer. Ok? Então, em algum momento, havia esse tipo de atitude, ao ponto do apóstolo Paulo falar: então, vocês não são assim tão animados, fervorosos, com a palavra operando eficazmente em vocês? Lembre de uma coisa: não paga o mal com o mal. Amém? Seja bondoso com todo mundo. E Bia, por que então numa igreja dessa tinha gente animada, fervorosa, provando o poder da palavra de Deus, e tinha gente sonolenta, desanimada, fraca, pagando mal com mal, sem paciência? Porque tudo depende de como a gente recebe a palavra de Deus. E eu queria reforçar isso com Tiago, capítulo 1. Você pode abrir lá, por gentileza? Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21, fala assim: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei com mansidão ou humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O fato de nós decidirmos receber a palavra de Deus com mansidão ou com humildade, é isso que faz com que a palavra possa trazer uma operação eficaz na nossa vida, possa mudar a nossa forma de pensar, e é isso que é salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma não é garantir o acesso ao céu. Ok? Eu sei que talvez você tenha crescido também com esse conceito. Fulano salvou a alma. Por quê? Porque aceitou Jesus. Não. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela salva espírito, alma e o corpo em processo. Agora, o que acontece é, a nossa alma,
o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa psique, ela é ganhada, ela é conquistada dia após dia. Como? Com o lavar da palavra. Todo conceito que é errado, que é colocado na nossa forma de pensar, que vai arquitetando a maneira como a gente sente e percebe o mundo, é transformado à medida que a gente muda os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. E quais são os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus são as coisas que Ele falou, inspirando homens que registrasse para que eu e você pudéssemos hoje ler no que a gente chama de Bíblia. Então, cada vez que eu me exponho à palavra de Deus, eu estou mudando a minha forma de pensar, eu estou realmente lavando os meus pensamentos com a palavra de Deus, para que eu possa viver a vida no padrão que Ele tem para a gente. Amém? E é dessa forma que a gente vai começar a provar da vida que Deus tem para a gente. Então, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós não recebemos a palavra de Deus como Deus falando conosco, quando nós não aceitamos o que a palavra fala, porque tem o nosso jeito, tem a nossa cultura, tem a minha criação, tem os meus valores, tem assim que eu aprendi, nós estamos de fato rejeitando a autoridade do próprio Deus. Porque se Ele deixa uma instrução clara na Bíblia para mim e para você, e a gente deliberadamente fala assim, não vou fazer, você está rejeitando a instrução daquele que é a maior autoridade. É forte, é simples, direto e tramontina, corte rápido. Segunda coisa, que pode trazer toda a confusão que a gente vê hoje no mundo, é algo chamado amor ao mundo. Vai comigo para 1 João, por gentileza. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Você chegou lá? Fica animado! Senão daqui a pouco eu vou gritar de novo. Acorda! Até o final você vai ficar animado. Vai. Esse é um lugar que transborda fé, alegria e amor. Então você vai provar das 3 coisas nessa noite. Amém? Então, 1 João, capítulo 5, do verso 12 ao 15, fala assim. Opa, adiantei aqui o negócio. Só um pouquinho que eu me... Ah, tá certo. Me confundi e me achei de novo. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que é amar o mundo? Amar o mundo é uma busca desenfreada por autossatisfação. Eu sei que nas Bíblias, nas versões mais tradicionais, vai estar concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Eu pego essa versão de propósito, que é a King James, porque ela fala... paixões da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Então, a busca desenfreada por se autossatisfazer e por fazer só o que você quer, o que te agrada, o que te dá prazer, é amar o mundo. Amém? E aí, o apóstolo João está falando que se a gente ama o mundo, a gente não ama o Pai. Porque é uma oposição. O cristianismo te tira do egoísmo. Amém? Não, o cristianismo não anula que você tenha vontades, não tira de você a alegria e o prazer de viver. O cristianismo não rouba de você os seus sonhos, o seu propósito, o seu potencial. Não, ele te ensina a viver tudo isso. Mas ele te mostra como viver isso de uma maneira onde você considera as outras pessoas que estão ao seu entorno. Porque, na verdade, o seu propósito existe para servir alguém. Amém? É o meu chamado para servir alguém. Né? Então, quando a gente ama a Deus, nós nos submetemos a Ele. Mas quando a gente ama as coisas do mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, ou seja, a busca por só o que me dá prazer, fazer só o que eu tenho vontade de fazer. Aí a gente tem uma matéria inteira chamada Fruto do Espírito, onde a gente fala sobre o fruto do Espírito e sobre as obras da carne.
Então, quando a gente busca satisfazer só os nossos desejos carnais, quando a gente vive só por aquilo que nos atrai, quando a gente vive só para a aparência, para ostentar. Sabe que eu tava vendo esses dias algo, eu não sei se talvez eu vou conseguir reproduzir com fidelidade, mas eu vou falar o conceito que eu peguei. O perigo da ostentação é a gente querer mostrar que tem, faz ou é alguma coisa para ser aprovado. Entende? Ah, eu tenho tal carro. Por quê? Porque eu quero ser aprovado por tal grupo de pessoas. Eu uso tal tipo de roupa. Por quê? Porque eu quero ser incluso em tal grupo que usa determinado tipo de roupa. Então, na verdade, é uma busca por algo que Deus te dá sem você precisar fazer esforço nenhum, que é ser aceito. Amém? Então, quando você ama essas coisas, quando você se entrega para viver para essas coisas, você não tem como estar amando a Deus. Você está amando ao mundo e ao sistema que rege ele. E ao imperador que está dominando ele. Você sabe quem é? Você sabe quem é o príncipe desse mundo? Você sabe quem é que tem autoridade dada de forma... eu não vou dizer que ele ludibriou Eva, porque ela estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo. Mas foi dada como concessão, é como a Bíblia fala. É Satanás. Então, quando nós nos entregamos para fazer só o que a gente quer e segue o padrão do mundo e ama as coisas do mundo, sim, nós estamos amando a Satanás. E que loucura! Crentes nascidos de novo amando a Satanás? É forte, né? Mas acontece, você sabia? Aí sabe o que você faz? Você aprende isso essa noite, não vive isso e ajuda quem está vivendo. Porque a gente ampara quem está fraco. A gente acorda quem está sonolento. A gente fortalece as pessoas. Nós animamos quem está desanimado. Amém? Ô, glória! Então, a rejeição da palavra de Deus, o amor ao mundo, a rejeição da autoridade que Deus é e exerce, faz com que a gente viva uma sociedade totalmente maluca e doente. Existe sim, eu creio nisso, uma agenda de Satanás, onde ele vai arquitetando coisas, porque vai haver um momento onde, de fato, ele vai ter um tempo reinando sobre a terra livremente e a gente não vai estar aqui, porque a gente vai provar do arrebatamento, amém? Eu sou da geração do arrebatamento, eu não fico na tribulação, não. Eu vou para o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Eu vou celebrar com o meu Senhor. Amém? E nesse período vai haver, de fato, a liberação de todo o conceito e todo o princípio das trevas nessa terra. Mas isso vai acontecer num culminar de coisas para que aconteça e já seja normal. Irmão, se quando você para olhar para trás, em gerações passadas, o que hoje é aceitável, na geração da minha avó era horrível. Entende? Você pode falar em qualquer aspecto. Por exemplo, eu sei da geração dos meus avós que quando alguém empenhava a sua palavra, era a mesma coisa que um contrato. Porque a palavra das pessoas tinha valor. E hoje em dia, quando alguém te dá, às vezes, a palavra de um horário que vai se encontrar com você, nem isso as pessoas honram. Não é verdade? Eu estou falando algum absurdo? Não. Mas isso na época dos nossos avós, alguém desonrar a sua palavra era muito grave. Era muito sério. Mas aos poucos vai ficando normal. Vai ficando normal. Vai sendo banal, vai sendo banalizado. E é sutil. E existe uma arquitetura de todos os segmentos. De política, de educação, de cultura, de mídia, de entretenimento. E a gente vai vendo e vai falando, é normal. E aí é trabalhado para deturpar a figura do homem, para que o homem não seja homem em todos os aspectos, não só da sua sexualidade, mas para que o homem não seja a autoridade que Deus criou ele para ser. E isso não significa que o homem é considerado mais valioso do que a mulher. Não. Deus considera todos com igual valor. Mas existe sim uma autoridade delegada ao homem, dentro de um contexto específico. Já para desmistificar algo, não. Todas as mulheres não devem se submeter a todos os homens. Não é isso que a Bíblia fala. Amém? Mas existem alguns contextos em que a figura do homem é a autoridade. E a autoridade é um poder delegado. Alguém delegou esse poder. E foi Deus, não foi o diabo. Agora, a maneira como alguns homens usam, sim, é deturpada. Então, aí começa. A figura do homem não é respeitada em casa, como marido, como pai. A figura de um líder, seja ele em que ambiente for, pode ser um líder de setor no seu trabalho, pode ser um líder na escola, seja o que for, pode ser um líder no contexto de igreja, também não é valorizada nem honrada, nem respeitada.
Às vezes, o medo de ser considerado como um bajulador faz com que a gente trate com desdém aquilo que deveria ser honrado. E são construções para poder tirar a gente do benefício da submissão e da autoridade. Ao ponto de realmente a gente achar que a autoridade é uma coisa abusiva e submissão é uma coisa pervertida. Mas não são palavrões, eles estão na Bíblia. Eles estão na Bíblia. E aí eu queria ir contigo, por favor, para Tiago, capítulo 4. Posso te dizer algo? Eu fui liberta da insubmissão. Eu lembro quando eu estava fazendo rema nessa matéria, eu voltava para casa, sentava no meu quarto, chorava, pedindo perdão ao Senhor e me arrependendo daquilo que eu vinha fazendo na minha vida. Porque eu não queria mais provar daquele tipo de experiência. Sabe quando a gente decide fazer as coisas na força do nosso braço, fica tão cansativo. É um peso além do que a gente pode suportar. E quando nós decidimos nos submeter à vontade de Deus, é tão mais fácil, é tão mais leve, acontece com tanta rapidez. Amém? Então, Tiago, capítulo 4, verso 1, fala assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Sim, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei, chorai, abandonai o riso fácil, pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la. Assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Quantas instruções a respeito de uma vida sóbria. Mas é muito sério quando esse texto fala que a partir do momento que a gente deixa de obedecer às instruções de Deus, nós estamos assumindo o lugar de juízo dele. Nós estamos julgando as pessoas, o que ele escreveu, e assumindo um lugar que é dele. Quando ele é o único que é capaz de julgar retamente tudo e todos. Eu quero ler esse mesmo texto para você, na versão A Mensagem, e eu vou trazer para você a mesma explicação que eu trouxe pela manhã. Ela é uma Bíblia que é uma paráfrase, ou seja, não foi alguém que estudou o grego, o hebraico, e traduziu para um idioma, no nosso caso, o português. É alguém que leu a Bíblia em português, interpretou e escreveu. Então, você sempre precisa comparar com uma versão de alguma tradução, para que você possa ver se ela está totalmente coerente. Ela pode ser usada para trazer uma ilustração, mas ela não serve para ser a sua principal fonte de estudo, e muito menos para você acompanhar um culto, ok? Então, a gente usa, porque ela tem uma figura de linguagem interessante, que em alguns casos ela traz um exemplo muito bom, certo? Ok? Porque eu sei que quando a gente lê essa Bíblia, todo mundo depois sai falando assim, eu quero comprar essa Bíblia, eu quero comprar essa Bíblia. Ela é uma bênção para você ter junto com outra, tá bom? Então vamos lá. Tiago capítulo 4, eu vou ler o mesmo texto. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência.
Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus? Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz, tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo, e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus, e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear, de viver no pecado. Busquem a pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condenam a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem, em vez de pichá-la. Deus é que decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Forte, né? Essa mensagem dessa forma. Mas, olha que interessante. Não tem como passar a perna em Deus, irmãos. Não tem como. Não tem como a gente viver de qualquer jeito e achar que vai continuar sendo abençoado por Ele. Nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós precisamos nos submeter aos princípios que Ele estabelece. Uma hora as coisas vão dar errado. Amém? Amém. Eu creio que isso é um alerta do Senhor para a gente se manter no caminho. Não é para você ser neurótico. Sabe, quando você erra, o seu coração te sinaliza que você errou. Quando você fala de uma forma indevida, quando você trata alguém de uma forma indevida, quando você toma uma atitude que você sabe que está trazendo dano para a vida de alguém, o seu coração fala para você. Há um incômodo dentro de você. Sabe quando você fala de uma maneira áspera com uma pessoa que, na verdade, é só porque você não estava bem? Ok? Você nunca fez isso, mas eu já fiz, tá? Então, eu vou te contar como é que é. Você não está bem com as suas emoções, você não está no dia bom, mas aí você não faz isso que eu fiz, não. Só eu que faço. Aí, na hora de falar com alguém que tem nada a ver com o que eu estou passando, eu falo de um jeito que, na hora que eu termino de falar, não é o Espírito Santo que é o acusador, ele é o ajudador. Amém? Amém? Ah, porque o Espírito Santo me condenou. Ele não condena, não. Ele te ajuda. Amém? Aí, na mesma hora, o meu coração, que é recriado, que é nascido de novo, que é um com Deus, é tipo assim, ai, nada a ver com a gente mais isso. Né? É um constrangimento. E, às vezes, o constrangimento é tanto que, na hora, a gente não tem nem coragem de pedir desculpa. De tanta vergonha que a gente fica. Às vezes, a gente consegue falar assim, ai, desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Mas, às vezes, o constrangimento é tão grande que a gente fica assim, Senhor, que ela esqueça, que essa pessoa esqueça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Próxima vez que eu encontrar, eu vou falar tão bem com ela que ela não vai se lembrar que eu falei daquele jeito. Né? Mas, sabe, é o nosso coração que sinaliza que a gente errou. Então, eu não estou falando para você viver neurótico, meu Deus, o que eu estou fazendo? Você sabe o que você faz ou não faz de errado. E a instrução da palavra é não rejeite a autoridade da palavra de Deus. Se Ele fala para você o que é certo, faz o que é certo. Pronto, você está garantido. E quando eu faço o que é errado, o problema é teu. Você está se colocando numa região de perigo. Descoberto da autoridade de Deus. Não é Ele que vai pesar a mão em você. Não é Ele que vai mandar um castigo dos céus para te convencer do seu pecado. Você que saiu da proteção da autoridade dEle, da sua palavra, e falou para Satanás, está vendo o alvo? Manda bala. Você se coloca na frente de Satanás falando, vai, estou fazendo o que você quer, ó, pode tirar. Tiago capítulo 3, por gentileza. Viu o que isso tem a ver com submissão à autoridade? Tudo, meu irmão, porque se você não entende isso, muito menos as outras coisas você vai entender. Vamos lá. Tiago capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio? Quem tem verdadeiro entendimento? Quem? Que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procurai negar a verdade.
Porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Eu vou ler o mesmo texto, assim como eu fiz para você, na versão a mensagem. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. E lembrem-se, sempre que tentarem parecer melhor que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado. E todos terminarão pulando na garganta do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia. É para lá de abençoada. Não muda com um tempo instável, não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Tratando todos com dignidade e honra. Então, quando a gente entende que os problemas que assolam o mundo, que os problemas que estão na nossa casa, que os problemas que estão na nossa igreja... Ué, a igreja tem problema? Claro que tem gente. Tem gente. Onde tem gente, vai ter problema, porque não é todo mundo igual, não pensa todo mundo igual. Ok? Tem vários níveis de crescimento e de amadurecimento espiritual. Então, vai ter problema, vai ter choque. Agora, quando a gente começa a entender que os problemas são porque a gente está focado no nosso umbigo, nas nossas vontades, no nosso jeito, de como eu quero, como eu acho, como eu faço, como eu aprendi, e esquece de olhar para o outro, e de, às vezes, descer ao nível do outro, ou de puxar o outro para subir para o seu nível. Quando a gente esquece que, na verdade, o que conta é como nós estamos vivendo e como nós estamos tratando as pessoas, aí vira confusão, vira guerra. Começa na nossa casa e vai se estender por todos os lugares por onde nós passamos. Mas tudo começa porque a gente desconsidera o que a palavra fala. Porque se nós considerássemos o que a palavra fala, nós trataríamos dentro da nossa casa as pessoas que vivem conosco com honra e dignidade. E isso iria se refletir no seu ambiente de estudo, de trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Onde começa a cura de tudo isso, Bia? Na nossa casa. Na nossa casa. Na restauração da honra, da dignidade, da autoridade, da submissão, do amor, da valorização. Dentro da nossa casa. Amém? Eu vou te dar um paralelo dos dois impérios, dos dois sistemas. Amém? O sistema do mundo quer ser autoridade. O sistema do reino de Deus quer ser submisso. O princípio que rege o sistema do mundo é a rebelião. O princípio que rege o sistema do reino dos céus é a autoridade. Não é uma contradição. Se você quer usufruir do princípio de autoridade que Deus tem, a sua atitude deve ser de submissão a Ele em primeiro lugar, a sua palavra. Mas se a sua busca desenfreada é por ser uma autoridade, eu te digo pela palavra que o que influencia a sua vida é um princípio chamado rebelião. Porque ele começou assim, naquele que foi criado perfeito, mas foi achada iniquidade no seu coração. Ele quis ser maior. Ele quis se exaltar. Você não ganha na força a autoridade. Se você precisa forçar uma autoridade, de fato você não tem. Se você precisa ser agressivo para demonstrar que você tem autoridade, você não tem autoridade. A autoridade se conquista com respeito.
Porque quando pessoas olham para a minha vida e para a sua e reconhecem o que há de Deus na nossa vida e reconhecem a autoridade de Deus sobre a nossa vida, ou seja, eu me coloquei debaixo da autoridade de Deus, eu me submeti à autoridade de Deus, as pessoas podem olhar e ver a autoridade que é de Deus, que está sobre a minha vida, aí elas reconhecem uma autoridade que não é minha, é dele. E porque reconhecem essa autoridade, ela é conquistada, ela não é forçada. Eu não posso forçar que você me respeite, eu não posso forçar que você se submeta à minha liderança. Mas eu posso conquistar servindo a sua vida. Submissão não se força, autoridade não se força. Você só tem autoridade se você se submeter. Submissão não é posição de inferioridade, é uma atitude, não é um comportamento. Submissão é uma disposição do seu coração. Submissão é respeito e consideração. De fato, a submissão só é possível a partir do novo nascimento, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Você só consegue se submeter a Deus porque você o ama. E porque você ama Deus, você ama as pessoas, e aí você consegue viver uma vida de submissão e autoridade. Sem amor não dá. É só forçação de barra. Agora, sabe o que a submissão gera? Sofrimento. Porque você vai ter que abrir mão do seu jeito. Você vai ter que abrir mão da sua vontade. Você vai ter que aprender a ceder. E sabe o que acontece com quem não faz isso? Não cresce. Não amadurece. É bebê espiritual. Quem não quer se submeter, não cresce. Não amadurece. É difícil. Abrir mão da sua vontade é difícil. Abrir mão do seu jeito é difícil. Várias e várias vezes o Senhor fala coisas para mim e eu falo, não queria fazer isso não. Não era a minha vontade. Mas eu não sou doida. Eu já aprendi que é melhor fazer a vontade dele do que insistir do meu jeito. Você faz tudo o que você quer, Bia? Claro que não, eu sou adulta. Eu já aprendi. A gente não faz só o que quer. A gente faz o que quer e faz o que não quer. Faz o que tem que fazer. Tem coisa que não é questão eu quero ou não quero. Não, meu filho, tem que fazer. Tem que fazer. O que a Bíblia fala para mim e para você não é questão de eu quero ou não quero. Você tem que fazer. Se você é crente, se você entregou sua vida ao senhorio de Jesus, você disse que Ele é Senhor sobre a sua vida, a última palavra é a dele, não é a sua não. Não é uma questão de se você gosta ou se você não gosta. É se você quer provar do benefício da bênção ou não. É uma escolha? Claro que é. E se eu decidir desobedecer? Claro que você pode. Fique à vontade. E o que eu vou provar? As consequências. Quais? Aí depende do que você está desobedecendo. Para cada tipo de atitude tem uma consequência, maior ou pior. Mas é uma escolha. E eu quero fechar esse culto com você, falando para você do maior exemplo de submissão que a Bíblia traz. O maior exemplo de submissão para a minha vida e para a sua é o nosso Senhor Jesus. Quando você pensa em Jesus, você pensa em alguém inferiorizado? Você pensa em alguém capachinho? Você pensa em alguém escravo? Você pensa em alguém que não tem poder? Você pensa em alguém que não tem voz? Você pensa em alguém poderoso? Provavelmente você pensa em Jesus como alguém poderoso, pois Ele é o maior exemplo de submissão da Bíblia. Vamos ler? Vamos comigo para Filipenses capítulo 2, verso 5, por gentileza. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. A palavra fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Vamos continuar. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
a herança, a conquista da autoridade que o nome de Jesus carrega. Ao ponto da Bíblia falar que não existe maior nome, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Foi porque ele obedeceu. Porque ele se submeteu ao que Deus propôs a ele. Ele não julgou como um roubo, como uma diminuição de quem ele era. Ter que deixar a eternidade onde ele era um só com o Pai e assumir a forma humana. Assumir um corpo físico. Está limitado num corpo físico. Hoje Jesus não está limitado. Mas ele, durante o seu ministério terreno, esteve. Ele tinha um corpo. Ele tinha que dormir. Ele tinha que comer. Ele tinha limitação de tudo que ele precisava fazer. E ele assumiu. Pensa alguém que é um com Deus, é ilimitado, onisciente, onipotente, onipresente, precisa assumir a limitação humana, igual a minha e a sua. Isso é uma humilhação. E ele fez isso porque ele quis. Porque ele quis se submeter a Deus. E porque ele foi obediente até o último minuto. Até tudo que era necessário. Ele herdou. Ele ganhou. Ele recebeu uma autoridade. Uau! E que autoridade! Ao ponto de ser o maior nome nos céus. Irmãos, Deus deu a Jesus a autoridade de ter o maior nome nos céus. A Bíblia fala que Jesus era submisso aos seus pais. Isso está em Lucas, capítulo 2, verso 51. A Bíblia também fala que Jesus era submisso às autoridades civis. Isso está em Mateus, capítulo 17, do verso 24 ao verso 27. A Bíblia relata inúmeras vezes que Jesus era submisso a Deus. Isso não é uma invenção da nossa cabeça. Em Mateus 26, verso 39, quando Jesus está no Getsemane orando, sofrendo, se angustiando, porque pela primeira vez em sua existência ele ia se separar do Pai. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nova versão da Bíblia. Pai, se der, vamos fazer de outro jeito? Mas Pai, não faça o que eu quero, mas sim o que você quer. Ele teve que orar isso 3 vezes. Você pensa a agonia que ele estava? Mas ele se submeteu ao que Deus queria. Em João capítulo 5, verso 30, ele fala que ele fazia a vontade do Pai nessa terra. Em João 8, verso 38, ele fala que ele fazia o que ele via o Pai fazer. Em João capítulo 12, verso 44 ao 50, Jesus começa a falar que ele não veio para manifestar a sua vontade nessa terra. Que ele, na verdade, reproduzia entre nós aquilo que ele via e ouvia o Pai fazer. Então, não, Jesus não veio fazer o que ele quis. Jesus. Agora, irmãos, se Jesus precisou se submeter a Deus, quem sou eu e você para acharmos que a gente não precisa? Jesus se submeteu a Deus. E sabe qual foi o benefício da submissão dele? Honra, autoridade, provisão, reconhecimento de quem precisa, do Pai. Amém? Então, submissão não é produzida por força externa. Ela é livremente escolhida e dada de boa vontade. Hoje pela manhã eu percebi que não era para ler. Quando eu estava estudando, eu li algo nesse livro. Mas hoje à noite eu percebo que é para ler. Então eu vou ler, tá bom? Esse texto fala sobre submissão dentro do contexto de casamento. Eu não vou poder explorar todo o assunto. Ele é só um alerta de Deus para a gente que é casado viver a plenitude do que Deus tem para nós. Amém? A submissão de uma esposa a um marido de Deus que se esforça para ser como Jesus em sua atitude e comportamento para com ela não é um ato degradante ou desmoralizante. Você concorda? Mulher que se submete a um marido que se comporta como Jesus com ela, não é nem se desmoralizar e nem se degradar. A submissão não significa humilhação ou sujeição desprezível da personalidade e vontade de uma mulher à vontade e capricho do marido. Um marido que age como Jesus para com a sua esposa não a sujeitará a esse tipo de tratamento de jeito nenhum. Então, um marido que age como Jesus com a sua esposa nunca vai humilhar, nunca vai envergonhar, nunca vai rebaixar, nunca vai anular, nunca vai ignorar suas vontades. Porque o Senhor não faz isso nem comigo, nem com você. Amém?
A submissão significa que uma esposa reconhece a autoridade do marido como líder espiritual e guia da família. Não tem nada a ver com negar ou anular sua vontade, espírito, intelecto, dons ou personalidade. Submeter significa reconhecer e confirmar e apoiar a responsabilidade dada por Deus de seu marido liderar a família de forma geral. Mulher, se submeter é você reconhecer, confirmar e apoiar o que Deus deu ao seu marido como responsabilidade. Reconhecer, confirmar e apoiar o que Deus deu ao seu marido como responsabilidade. A submissão bíblica de uma esposa a seu marido é uma submissão de posição, não de individualidade. É subordinação livre e de boa vontade, de um igual para outro igual. A submissão bíblica dentro do casamento não é colocar o marido acima e a mulher abaixo. É de um igual para outro igual. Um igual reconhece, apoia, confirma o outro igual. Amém? A favor da ordem, estabilidade e obediência ao plano de Deus. Quando uma mulher se submete ao seu marido, reconhecendo o que há de Deus na vida dele, ela está a favor da ordem, estabilidade e obediência ao plano de Deus para sua família. Como um homem, um marido irá cumprir seu destino e masculinidade, conforme exerce sua liderança em submissão dedicada e humilde a Cristo. Um marido é uma boa autoridade quando primeiro ele se submete a Cristo. Um marido é uma autoridade respeitada no seu lar quando primeiro ele humildemente se submete a Cristo. Se entregando em amor sacrificial à sua esposa. Como uma mulher, uma esposa irá sentir a sua feminilidade conforme se submete ao seu marido em honra ao Senhor, recebendo seu amor e aceitando sua liderança. Quando um relacionamento apropriado de mútua submissão está presente e ativo, uma esposa estará livre e capacitada para se tornar a mulher que Deus sempre esperou que fosse. A compreensão apropriada e o exercício da submissão bíblica, tanto pelo marido quanto pela esposa, são cruciais para o sucesso e felicidade de qualquer casamento de longa duração. Sem eles, o casal nunca irá perceber sua identidade completa em Cristo ou liberar seu pleno potencial como seres humanos criados à imagem de Deus. Mulheres, não sufoque a masculinidade do seu marido. Deixe ele ser homem. Como? Liderando a sua casa. Homens, conquiste a submissão da sua esposa e dos seus filhos. Como? Sendo como Jesus para eles. Se entregando por eles. Amando por eles. O que Jesus fez por você, homem? Ele morreu por você. Ele pagou o preço de todos os seus pecados. Ele assumiu toda a sua culpa. Ele assumiu toda a sua vergonha. O Senhor Jesus não aponta o dedo na sua cara a cada falha que você dá ao homem. Mas Ele assumiu para si a sua culpa, a sua vergonha, a sua iniquidade e te justificou diante de Deus. Você como homem na sua casa, exercendo a autoridade segundo Deus, expressando a autoridade que Jesus delegou a você, você não vai precisar de esforço para ninguém te respeitar. Você se torna respeitável. Quando você ama, quando você se doa, quando você vive para a sua família, para promover o crescimento dela, para que os seus filhos e a sua esposa floresçam, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos seus filhos e da sua esposa, eles vão seguir a sua liderança livremente, porque eles vão estar seguindo um modelo que foi criado por Deus. Amém? Enquanto isso não acontece, Bia, a gente faz o quê? A gente se submete a Deus, a gente se submete à palavra. A gente busca conselho na palavra para as situações que nós estamos vivendo. Seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa sociedade, seja na nossa igreja. E à medida que a gente se submete a Deus, a gente vai provar do benefício da sua bênção. Amém?
A gente pode orar? Amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, eu te agradeço, porque não é difícil se submeter. Não é difícil, Pai. Não é difícil. É dizer sim à nossa carne, é dizer sim às nossas vontades, é dizer sim a tudo que a gente quer, que nos leva para um caminho de destruição. Mas cada vez, Pai, que nós nos submetemos a Ti e negamos coisas que nós sabemos que só levam para a confusão e para a destruição, a gente pode provar da leveza, do seu melhor, da ordem e do seu propósito estabelecido. Pai, inspire o nosso coração a sermos melhores. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores líderes, melhores empregados, melhores patrões. Senhor, nos inspire a que a cada um, em cada ambiente que estiver, possa expressar o seu melhor, manifestando a sua vontade por onde nós estivermos. Antes de qualquer coisa, Pai, nós queremos reafirmar nessa noite: o Senhor tem autoridade sobre a nossa vida. Nós decidimos livremente receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E nós nos submetemos à sua autoridade, Senhor Jesus. Nós nos submetemos à autoridade da sua palavra, Pai. Nós nos submetemos à liderança do seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque nós desejamos, Pai, viver uma vida agradável, leve, abençoada. Não queremos, Pai, viver em guerras, nem com os nossos, nem com as pessoas que trabalhamos, muito menos contigo, Senhor. Não queremos viver em guerra contigo, Senhor. Nos perdoe nas áreas em que nós estamos falhando. Obrigada porque a sua palavra nos conduz ao arrependimento e à mudança. E eu creio, Pai, de todo o meu coração, que nessa noite o seu Espírito sinalizou as áreas em que nós precisamos ajeitar. E nós vamos provar da plenitude da sua vontade nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus.